A cela media 2,40 m por 1,80 m. Eu sei de cor porque medi com os passos no primeiro dia. 3,5 passos de comprimento, 2 passos de largura. Uma janela de grade no alto que deixava entrar uma faixa de luz de manhã cedo e sumia até o dia seguinte. Foi dentro daquele espaço que passei 8 meses da minha vida, com 66 anos, depois de ter construído tudo o que construí com as minhas mãos, com o nome que meu pai me deu limpo durante toda a vida. E quem me colocou ali não foi um inimigo, não foi alguém que eu havia prejudicado, traído, esquecido. Foi o meu filho mais velho, foi o meu próprio sangue. Eles vinham me visitar com a expressão de quem sofria junto, a voz baixa, os olhos marejados, aquele jeito de segurar a minha mão através da grade com força demais, como quem consola. Vinham todo mês, pontualmente. Eu recusava cada visita em silêncio, porque enquanto eles performavam a dor, eu estava trabalhando. Não vou revelar ainda o que eu fiz dentro daquela cela, mas quando eu saí, em março de 2022, eles descobriram que cada semana que eu fiquei preso, eu havia usado para construir o que ia desfazer tudo que tinham planejado. A conta fechou. E foi cara. Antes de continuar, preciso de um segundo com você. Seja de onde você estiver ouvindo isso agora, de qualquer cidade do Brasil, de qualquer canto do mundo onde o português chegou. Obrigado por estar aqui. Me conta nos comentários de onde você é. Cidade, estado, país. Esse gesto simples me diz que não estou falando no vazio. Preciso te avisar que alguns nomes e detalhes dessa história foram alterados para proteger as pessoas envolvidas. Mas o que você vai sentir ao ouvir é completamente real. A traição é real. A prisão é real. E o que veio depois também é. Agora deixa eu te contar desde o começo. Meu nome é Valdomiro Nascimento. Todo mundo sempre me chamou de Seu Valdo. Tenho 68 anos e nasci em Januária, norte de Minas Gerais, às margens do Rio São Francisco. Cresci num sítio de terras vermelhas e sol bravo, filho de um homem que acordava às 4 da manhã e dormia quando o serviço acabava, o que às vezes era depois das 8 da noite. Aprendi o que é trabalho antes de aprender a ler. Quando tinha 22 anos, comprei meu primeiro alqueire de terra com dinheiro que juntei durante 3 anos de serviço em fazendas alheias. Um alqueire. 18 hectares de cerrado ralo e solo cansado que ninguém queria. Paguei à vista, em dinheiro contado em cima de uma mesa, e saí de lá com o papel na mão, sentindo um peso no peito que nunca havia sentido antes. Era meu. 38 anos depois, a fazenda tinha 220 alqueires. Uma criação de gado Nelore com 430 cabeças. Casa-sede reformada, 2 silos, um açude que eu mesmo ajudei a escavar com uma retroescavadeira emprestada. O tipo de coisa que se constrói não de uma vez, mas milímetro por milímetro, ano por ano, com as mãos na terra e a cabeça firme num propósito. A Sônia esteve do meu lado em cada metro dessa construção. Sônia Regina do Nascimento. Minha mulher por 41 anos. Uma mulher miúda de cabelo preto que tinha uma clareza sobre as pessoas que eu nunca tive. Ela enxergava o interior das pessoas antes de elas abrirem a boca. Era professora do primário na Escola Municipal de Januária e tratava os alunos dela com a mesma exigência que eu usava para escolher um boi para reprodução. Sem concessão, mas com respeito. Ela morreu em julho de 2020. Um câncer de pâncreas que foi do diagnóstico ao fim em 4 meses. 4 meses não são suficientes para se despedir de 41 anos. Não existem meses suficientes para isso. No criado mudo do nosso quarto, do lado onde ela dormia, há um relógio de bolso. Era do meu pai. Cobre escurecido, corrente comprida, mostrador de esmalte branco com os números levemente apagados pelo tempo. Parou de funcionar em 1998 e ficou parado até 2010, quando a Sônia o mandou restaurar em segredo e me deu de presente no nosso aniversário de 30 anos de casados. Voltou a funcionar. Ainda funciona hoje. Ela disse naquele dia: tudo que parece parado pode voltar. Só precisa de alguém que acredite. Eu carregava esse relógio no bolso do colete toda vez que ia à cidade resolver algum negócio importante. Era o meu modo de levá-la comigo. Depois que a Sônia foi, os filhos começaram a aparecer com mais frequência na fazenda. Tenho 2. O Fábio, 42 anos, que sempre morou em Montes Claros com a esposa Kátia e que nunca teve muito gosto pela vida da roça. E o Tiago, 38 anos,
Que ficou mais perto, mora em Januária, trabalha no comércio, aparece na fazenda todo fim de semana desde criança. O Fábio sempre foi diferente do irmão. Não de um jeito óbvio, desses que a gente percebe logo. Era um jeito sutil de quem sabe o que quer e sabe esperar pelo momento certo para pedir. Desde novo tinha facilidade com conversa, com argumento, com aquele jeito de apresentar uma ideia de um ângulo que fazia ela parecer sua, antes de você perceber que havia concordado. A Sônia dizia que o Fábio tinha jogo, não com malícia, só como observação. Mas às vezes o jeito que ela dizia me fazia pensar que havia mais aviso do que descrição naquela palavra. Em setembro de 2020, 2 meses depois do enterro da Sônia, o Fábio começou a aparecer na fazenda toda semana. Eu estava mal. Não o tipo de mal que aparece no rosto. O tipo que fica dentro, sordo, que você carrega enquanto faz as coisas normais da vida, porque não tem outra opção a não ser continuar. Acordava, tomava café, ia para a lida. Mas havia uma parte de mim que ficava parada naquele quarto, no lado da cama onde ela dormia, esperando por algo que não ia voltar. O Fábio chegava, sentava na varanda, tomava café comigo, conversava sobre a fazenda, perguntava sobre o gado, sobre as pastagens, sobre as contas. Dizia que estava preocupado comigo, que eu não devia estar sozinho gerindo tudo aquilo naquele momento. Parecia cuidado. Em outubro daquele ano, ele sugeriu que eu o adicionasse como signatário na conta corrente da fazenda. Só para facilitar, pai. Se você precisar de alguma coisa e eu puder resolver sem você ter que ir até o banco, fica mais fácil. Eu hesitei, mas estava cansado. E ele era meu filho. Assinei o documento. Não devia ter assinado. Se você está ouvindo isso e já sentiu esse peso, a hora em que você cedeu em algo porque estava exausto demais para questionar, porque era alguém de quem você não esperava precisar questionar, me conta nos comentários. Você já foi usado pela sua própria família num momento de dor? Pode ser em poucas palavras, mas me conta, porque você não está sozinho, e às vezes saber disso vale mais do que qualquer conselho. Se essa história está te tocando, aperta o joinha agora. Esse gesto me diz que alguém está ouvindo. E se você ainda não está inscrito nesse canal, me faz esse favor agora. Aperta o botão de inscrever e ativa o sininho. Porque o que eu contei até aqui é só a fundação. O que o Fábio fez com aquela assinatura. E como eu descobri dentro de uma cela o que ele havia planejado desde o começo, você não vai conseguir parar de ouvir. E em novembro de 2020, o Fábio trouxe o meu irmão Gilmar para uma conversa na fazenda. Gilmar tem 64 anos. É 4 anos mais novo que eu, mora em Montes Claros desde os anos 90 e sempre foi homem de poucas palavras e muitas opiniões guardadas. A gente nunca foi íntimo do jeito que 2 irmãos deveriam ser. Havia uma distância entre a gente que nenhum dos 2 nunca se deu ao trabalho de nomear. Mas também nunca havia sido inimizade. Era só distância. Quando os 2 chegaram juntos naquela tarde, eu estava na varanda consertando uma cerca de arame. Gilmar me cumprimentou com um abraço mais longo que o normal. Aquele abraço de quem está com pena. Sentamos os 3. A Kátia, esposa do Fábio, ficou dentro de casa na cozinha, o que mais tarde eu entenderia que não era coincidência. A conversa começou pela fazenda, pelo gado, pelas pastagens que precisavam de manejo, pelo mercado de boi gordo que estava oscilando. Depois, devagar, foi virando. O Fábio disse que havia conversado com um advogado sobre inventário, que com a morte da Sônia havia questões jurídicas que precisavam ser resolvidas para proteger o patrimônio, que sem um planejamento, o Estado poderia cobrar impostos pesados. Gilmar concordava com a cabeça a cada frase. Precisa regularizar logo, Valdo. Ele disse. O Fábio está certo. Você não pode deixar isso em aberto. Eu disse que ia procurar meu próprio advogado. O Fábio acenou que sim, que era o certo a fazer, que ele só havia mencionado porque estava preocupado. Fui dormir naquela noite sem entender o que havia acabado de acontecer. Só entendi meses depois, dentro de uma cela. O primeiro cheque foi em fevereiro de 2021. Eu só soube da existência dele quando o gerente do Banco do Brasil em Januária me ligou numa sexta-feira de tarde, 18 de fevereiro, às 4h20 da tarde. Estava na mangueira verificando uma novilha que havia apresentado manqueira quando o celular tocou. O gerente disse que havia um cheque de 38 USD, 0000000, emitido na minha conta com a minha assinatura.
destinado a uma empresa de insumos agrícolas de Montes Claros, e que o Departamento de Segurança havia sinalizado uma inconsistência na assinatura. Pedi para ele repetir o valor. R$ 38.000. Eu não havia emitido cheque nenhum para empresa nenhuma naquele mês. Liguei imediatamente para o Fábio. Ele disse que não sabia de nada. Voz preocupada, palavras rápidas. Sugeriu que podia ser fraude externa, que eu devia registrar um boletim de ocorrência imediatamente, que ia me ajudar a resolver. Fui à delegacia na segunda-feira seguinte. O Fábio foi comigo. Ficou do meu lado durante todo o registro. Me ajudou a explicar a situação ao escrivão. Saiu de lá dizendo que iam investigar e que eu não devia me preocupar. Não me preocupei. Não devia ter parado de me preocupar. Em abril de 2021, vieram mais 2 cheques. Um de R$ 22.500, outro de R$ 47.000. Empresas diferentes, ambas de Montes Claros. Assinaturas que o banco disse serem semelhantes à minha. Desta vez o gerente não ligou antes. A Polícia Civil apareceu na fazenda. 2 agentes numa tarde de terça-feira, 13 de abril. Eu estava no escritório da sede verificando planilhas de custo quando a Teresa, minha funcionária de casa, veio me chamar com a voz diferente. Os agentes foram educados. Me pediram para responder algumas perguntas. Me pediram os extratos da conta. Me pediram para confirmar se eu reconhecia as assinaturas nos cheques. Olhei para as cópias que eles me mostraram. Eram muito parecidas com a minha assinatura. Parecidas demais para serem obra de um estranho. Senti alguma coisa se mexer dentro do peito. Um pensamento que tentei afastar antes que tomasse forma. Não deixei ele tomar forma naquele dia. Não estava pronto. O Fábio chegou na fazenda naquela mesma noite. Disse que havia ficado sabendo da visita da polícia, que estava indignado, que isso era um absurdo, que alguém estava usando o nome do pai, que ia contratar um advogado para cuidar do caso. Ficou na fazenda por 3 dias. Dormiu no quarto de hóspedes, tomou café comigo toda manhã, percorreu a propriedade comigo na tarde do segundo dia como se estivesse me acompanhando por solidariedade. Na noite do segundo dia, depois do jantar, disse que precisava de procuração para agir em meu nome nas questões jurídicas e bancárias, enquanto o caso estava em andamento. Só para eu poder resolver as coisas sem precisar te acionar a cada detalhe, pai. Você já tem muito peso. Eu estava cansado. Estava confuso. Estava com 65 anos e com o chão escorregando sob os pés de um jeito que eu não conseguia nomear ainda. Assinei a procuração. Deus do céu. Assinei a procuração. A prisão preventiva foi decretada em agosto de 2021. O processo havia acumulado 7 cheques no total. Valor somado: R$ 214.800. Todas as assinaturas periciadas pelo Instituto de Criminalística como compatíveis com a minha. Todas as empresas destinatárias sediadas em Montes Claros, numa região onde eu não tinha relação comercial conhecida. O delegado responsável me disse que as evidências eram robustas o suficiente para a preventiva. Robustas. Era a palavra que ele usou. Fui preso numa manhã de quarta-feira, 4 de agosto de 2021. Às 7h30 da manhã, enquanto eu estava tomando café na cozinha da sede com o rádio ligado. A Teresa abriu a porta e eu ouvi passos diferentes no corredor. Passos que não eram de funcionário de fazenda. Me levantei da cadeira. 2 policiais à paisana. Um mandado na mão. Peguei o relógio do colete que estava pendurado na cadeira. Coloquei no bolso. E saí da minha própria casa algemado, com o cheiro de café ainda no ar e o rádio tocando uma música sertaneja que até hoje não consigo ouvir sem sentir aquele corredor de volta. A cela media 2,40 metros por 1,80 metro. Eu já sabia. No primeiro dia, fiquei parado no centro daquele espaço por um tempo que não soube medir. O barulho da cela coletiva do lado de fora vazava por baixo da porta. Cheiro de mofo, de cimento úmido, de comida requentada. Tirei o relógio do bolso. Segurei pelos 2 lados como se fosse a única coisa sólida no mundo inteiro. Pensei na Sônia. Pensei no que ela diria naquele momento. Não a Sônia dos últimos meses, enfraquecida pela doença, mas a Sônia dos anos de força. Aquela que corrigia a redação de aluno às 11 da noite com a mesma concentração que tinha às 8 da manhã. Que olhava para um problema e dizia onde estava o erro sem precisar de rascunho. O que ela diria? Guardei o relógio de volta. Me sentei no catre e comecei a pensar. O Fábio e a Kátia vieram me visitar em setembro, 3 semanas depois da prisão. Sentaram do outro lado do vidro. A Kátia com os olhos vermelhos.
O Fábio com aquela expressão de dor que eu passei a noite anterior inteira decupando mentalmente, procurando onde estava a fratura, onde a máscara não encostava direito no rosto. Encontrei. Era nos olhos. A expressão de dor estava no rosto inteiro dele, na testa franzida, nos lábios levemente comprimidos, no queixo que tremeu quando ele pegou o telefone para falar. Mas os olhos estavam quietos. Não havia o vermelho típico de quem chora de verdade. Não havia o cansaço de quem não dormiu com peso na consciência. Os olhos do Fábio estavam descansados. Fui até o guarda que controlava as visitas. Pode dispensar. Eu disse. Não vou atender. O guarda me olhou sem entender. Pode dispensar. Repeti. Voltei para a cela. Sentei no catre. E pela primeira vez desde que havia entrado ali, senti algo que não era desespero. Era raiva fria. Do tipo que não grita. Do tipo que planeja. Peguei o relógio do bolso. Olhei para ele por um longo tempo. Tudo que parece parado pode voltar. Dentro de uma cela, o tempo funciona diferente. Do lado de fora, o tempo passa. Tem pressa, tem compromisso, tem a próxima coisa empurrando a atual para trás. Dentro, o tempo fica parado na sua frente como água num tanque sem corrente. Você pode fugir dele ou pode mergulhar. Escolhi mergulhar. Na primeira semana, fiz o que qualquer homem faria. Fui repassando tudo. Cada conversa, cada documento assinado, cada momento em que eu havia notado alguma coisa estranha e construído uma explicação para não precisar enfrentar o que estava vendo. Fui juntando peça por peça dentro da minha cabeça como quem monta um cercado. Poste por poste, arame por arame, até que a figura inteira ficasse visível. E a figura que ficou visível era grande demais para ter começado em fevereiro de 2021. Aquilo havia começado antes, muito antes. O Odilon foi quem me ajudou a entender a extensão. Odilon Pereira, 67 anos, fazendeiro de Manga, cidade a 90 quilômetros de Januária, que eu conhecia desde os anos 80. Homem seco, de poucas palavras e julgamento preciso, que eu havia ajudado uma vez a recuperar uma dívida de pastagem que um vizinho não queria honrar. Nunca pediu nada em troca na época. Disse que um dia me pagava. Em outubro de 2021, recebi um bilhete através do sistema de correspondência do presídio. Letra irregular, caneta azul. Soube o que aconteceu. Conheço uma advogada boa. Se você quiser, ela vai. 4 linhas, sem assinatura. Mas eu reconheci a letra do Odilon imediatamente. Havia recebido bilhetes parecidos nos anos em que a gente negociava gado por carta, antes do celular virar o jeito de todo mundo se comunicar. Fiquei olhando para aquele papel por um tempo. Havia orgulho dentro de mim que queria dobrar o bilhete e guardar no bolso sem responder. O mesmo orgulho que faz homem de roça achar que pedir ajuda é fraqueza. Uma crença herdada do pai, que herdou do avô, que nenhum dos dois parou para questionar porque nunca precisaram. Mas eu estava com 66 anos dentro de uma cela. E a Sônia, que conhecia meu orgulho melhor do que eu mesmo, havia me dito uma vez durante uma discussão boba sobre pedir direção numa estrada desconhecida: Valdo, teimosia não é virtude. É só medo de parecer que não sabe. Respondi o bilhete. Uma semana depois, a doutora Adriana Lopes estava do outro lado do vidro. Adriana Lopes tinha 43 anos, cabelo curto grisalho antes do tempo, óculos de armação escura e um caderno de capa preta que ela abriu sem cerimônia, antes mesmo de se sentar direito. Não começou com pena. Não começou com frases de conforto. Começou com uma pergunta. Você tem memória boa? Tenho, eu disse. Então me conta tudo, na ordem que aconteceu, sem pular nada porque acha que não importa. Falei por 2 horas. Ela escreveu sem parar, fazendo perguntas curtas de vez em quando. Não era do tipo que interrompe para mostrar que está entendendo. Era do tipo que deixa a pessoa falar e registra o que a maioria das pessoas não percebe que disse. No final fechou o caderno e ficou me olhando por um momento. Seu Valdo, ela disse com cuidado. O senhor assinou uma procuração para o seu filho em abril de 2021, 4 meses antes da prisão. Assinei. Essa procuração dava a ele poderes para agir em seu nome em transações imobiliárias? Fiz uma pausa. Sim, eu disse devagar. Achei que era só para questões bancárias. Ela anotou algo. Vou precisar de algumas semanas para levantar o que preciso. Mas o que o senhor me descreveu tem um padrão que eu já vi antes. Não é descuido. É construção. Construção. A palavra me acertou de um jeito que não esperava.
porque era exatamente o vocabulário que eu usava para descrever o que havia feito na vida. Construção. Alqueire por alqueire, ano por ano. E o Fábio havia aprendido isso comigo. A doutora Adriana levou 3 semanas para voltar. Nessas 3 semanas, eu não fiquei parado. O presídio tinha uma sala de uso comum com 2 mesas e uma estante com livros doados, romances velhos, um dicionário sem capa, uma bíblia gasta. Passei a ficar naquela sala toda a tarde, não pelos livros, mas porque era o único lugar com luz suficiente para escrever com clareza. Pedi papel e caneta ao agente responsável pelo pavilhão, um homem de uns 40 anos, cabelo raspado, que me olhou com a desconfiança padrão de quem já viu muita coisa dentro daquelas paredes. Para que você precisa? Para anotar o que me lembro. Eu disse. Tenho 66 anos e memória boa. Mas memória boa precisa de papel. Ele me deu um caderno escolar de 50 folhas e uma caneta preta. Comecei a escrever naquela noite. Escrevi tudo o que me lembrava sobre a conta bancária da fazenda desde que o Fábio havia se tornado signatário. Cada transação que eu havia aprovado pessoalmente, com data e valor que eu conseguia reconstituir. As notas fiscais que eu havia recebido em casa e que estavam arquivadas num fichário no escritório da sede. As legítimas. Os fornecedores que eu de fato usava. O João da Ferragem em Januária. A cooperativa de insumos em Manga. O veterinário Sebastião que atendia o gado há 12 anos. Nenhum deles ficava em Montes Claros. Escrevi também sobre a procuração. Lembrei cada parágrafo que havia lido antes de assinar, e os que havia deixado de ler porque estava cansado e o Fábio estava do meu lado dizendo que era coisa de rotina. Havia uma cláusula no final, em letra menor, sobre transações imobiliárias. Eu havia passado os olhos por ela e continuado. Aquela cláusula. A doutora Adriana havia puxado o fio certo. Ela voltou numa terça-feira de novembro de 2021, às 14 horas. Abriu o caderno dela na primeira página e me olhou por cima dos óculos. Encontrei o que eu precisava encontrar. Com a procuração que eu havia assinado em abril, o Fábio havia iniciado, em junho de 2021, 2 meses antes da minha prisão, um processo de transferência de uma área de 80 alqueires da fazenda para uma empresa de participações registrada no nome da Kátia. A transferência estava em andamento no cartório de registro de imóveis de Januária, sob o argumento de que era uma reorganização patrimonial autorizada pelo proprietário, por mim. Autorizada por mim, que havia assinado um papel que não li até o fim. Os cheques foram um mecanismo para garantir que o senhor ficasse preso enquanto a transferência concluía. A doutora Adriana disse com uma precisão que a tornou ainda mais assustadora do que a informação em si. Com o senhor preventivamente preso e o processo correndo, a transferência seria concluída antes que qualquer ação de defesa pudesse ser tomada. Silêncio. O seu irmão, Gilmar, assinou como testemunha do processo de transferência. Ela continuou. Em 2 documentos. Fechei os olhos por um segundo. Gilmar. O abraço mais longo que o normal. A cabeça concordando com cada frase do Fábio naquela tarde de novembro de 2020. A presença que eu havia interpretado como solidariedade e que era na prática participação. Abri os olhos. O que precisamos fazer? Eu disse. Não foi pergunta. Foram 4 meses de trabalho dentro daquela cela. A doutora Adriana levantou os documentos do lado de fora. Eu reconstruía o que sabia do lado de dentro. Cada semana ela vinha. Eu entregava as anotações do caderno. Ela cruzava com o que havia encontrado nos cartórios e nos extratos bancários que havia requisitado via processo. O Tiago, meu filho mais novo, ficou sabendo em dezembro de 2021. A doutora Adriana o localizou por indicação do Odilon. Ele veio me visitar numa quarta-feira. Ficou do outro lado do vidro com os olhos vermelhos de verdade. Vermelhos do tipo que eu havia aprendido a distinguir do vermelho falso do Fábio. Tremeu o queixo antes de conseguir falar. Pai, por que você não me ligou? Porque eu precisava entender o tamanho antes de pedir ajuda, eu disse. Agora eu sei o tamanho. Ele colocou a mão espalmada no vidro. Coloquei a minha do outro lado. O que eu faço? Vai até o cartório de Januária e pede uma certidão atualizada do registro de imóveis da fazenda. Não fala com ninguém sobre o motivo. Só pede a certidão e me traz na próxima visita. Ele trouxe na semana seguinte. A transferência ainda estava em andamento. Não havia concluído. Faltavam 32 dias para o prazo final do processo no cartório. Em fevereiro de 2022, a doutora Adriana entrou com ação anulatória da procuração com base em vício de consentimento,
e simultaneamente com pedido de embargo do processo de transferência imobiliária no cartório de Januária. O juiz concedeu o embargo no mesmo dia. A transferência parou. 80 alqueires de terra que deveriam estar no nome da empresa da Kátia continuaram no meu nome, presos como eu, mas no lugar certo. Em março de 2022, após 8 meses de prisão preventiva, a perícia grafotécnica contratada pela defesa identificou inconsistências nas assinaturas dos cheques incompatíveis com os padrões documentados da minha assinatura em cartório. O laudo foi juntado ao processo. A preventiva foi revogada. Saí numa manhã de terça-feira, 15 de março de 2022. Sol forte de fim de verão. O calor seco que eu conheço desde criança. O cheiro de terra quente do lado de fora do portão que nenhuma palavra no mundo consegue descrever para quem nunca ficou preso. O Tiago estava no carro me esperando. Não disse nada quando eu entrei. Só colocou a mão no meu ombro por um segundo. Coloquei o relógio no bolso do colete que ele havia trazido para mim. Ouvi o tic-tac. E fomos embora. O Fábio não sabia que eu havia saído. Ninguém havia avisado. A doutora Adriana havia orientado o Tiago a não comunicar ninguém da família até que eu estivesse fora e com os pés firmes no chão. Uma precaução simples, mas necessária. Quando você passa 8 meses construindo algo em silêncio, os últimos passos não são hora de descuido. Fiquei 3 dias na casa do Tiago em Januária. Dormi. Comi comida de verdade. Sentei na varanda dele de manhã cedo com um café e fiquei olhando para o horizonte sem precisar fazer nada por algumas horas. O tipo de coisa que você não sabe que tem valor até perder. Na tarde do segundo dia, a doutora Adriana chegou com a pasta. Sentamos os 3 na mesa da cozinha do Tiago. Ela abriu os documentos e foi passando um por um. O laudo pericial que descartava minha autoria nos cheques. A ação anulatória da procuração, já com despacho favorável em primeira instância. O embargo da transferência imobiliária, mantido. E o elemento que ela havia guardado para esse momento, que eu ainda não conhecia em detalhe. Uma testemunha. O nome dela era Selma, 48 anos. Funcionária do cartório de registro de imóveis de Januária, havia 18 anos. A doutora Adriana a havia localizado durante a investigação ao notar uma anotação informal no processo de transferência. Uma rasura pequena numa data que havia sido corrigida à mão e que tecnicamente não deveria existir num documento oficial. Quando a doutora Adriana foi ao cartório pessoalmente para verificar o documento original, a Selma estava de plantão. A conversa demorou 40 minutos. A Selma havia recebido orientação verbal, passada pelo Fábio através de um despachante, para priorizar o andamento do processo de transferência dentro do prazo. Uma orientação informal, fora dos procedimentos normais. Ela havia estranhado, mas obedecido porque o despachante havia apresentado uma procuração válida e porque não havia nada tecnicamente ilegal na solicitação de prioridade, mas havia guardado o cartão de visita do despachante. E havia lembrado do rosto do homem que havia ido pessoalmente ao cartório em janeiro de 2022 verificar o andamento. O homem não era o despachante, era o Gilmar. A Selma estava disposta a prestar depoimento. Marquei o encontro com o Fábio para uma sexta-feira, 25 de março de 2022, 10 da manhã, no escritório da Fazenda, que eu havia retomado formalmente na semana anterior com a presença do Tiago como testemunha e de um oficial de justiça que a doutora Adriana havia acionado para garantir a reintegração sem incidente. Mandei uma mensagem simples para o Fábio na quinta-feira à noite. Preciso te ver amanhã na Fazenda. 10 horas. Ele respondeu em 3 minutos. Claro, pai. Que bom que você está em casa. A gente precisava conversar. A gente precisava conversar. Aquela frase. Deitei naquela noite no meu próprio quarto, na minha própria cama, de frente para o criado mudo onde o relógio de bolso estava. Fiquei olhando para ele no escuro até pegar no sono. O Fábio chegou às 10h12. A Kátia não veio. Eu não havia convidado ela especificamente, mas o fato de ele ter vindo sozinho me disse que havia calculado que seria uma conversa entre pai e filho, do tipo onde ele estava acostumado a me convencer. Entrou pela porta da sede com o sorriso de sempre. Aquele sorriso que a Sônia havia chamado de jogo e que eu havia interpretado como charme por 40 anos. Pai, me abraçou. Um abraço firme, com um tapinha nas costas. Que alívio você estar aqui. Você está bem? Estou, eu disse. Senta.
O escritório da sede era simples, mesa de madeira escura, 2 cadeiras de couro, uma estante com pastas, um mapa da propriedade fixado na parede. A janela dava para o curral, e o barulho de gado ao longe entrava de vez em quando como trilha sonora de tudo que era real naquele ambiente. O Fábio sentou, cruzou as mãos sobre a mesa, expressão de filho preocupado com o pai. A doutora Adriana entrou pelo corredor. O rosto do Fábio mudou, não de forma explosiva. Uma contração pequena ao redor dos olhos. Uma fração de segundo onde o cálculo apareceu antes de ele conseguir esconder. Quem é essa senhora? Minha advogada, eu disse. Doutora Adriana Lopes. Ela colocou a pasta sobre a mesa sem dizer nada ainda. Sentou na cadeira ao meu lado. Pai, se você precisava de advogada para conversar comigo, podia ter. Os cheques eram falsos. Eu disse. Silêncio. O laudo pericial identificou que as assinaturas foram produzidas por outra mão com o auxílio de decalque. O material de comparação usado foi a minha assinatura nos documentos bancários que você tinha acesso como signatário da conta. O Fábio abriu a boca. Deixa eu terminar, eu disse, com a mesma voz calma que eu usava para falar com o gado quando precisava contê-lo sem assustá-lo. Ele fechou a boca. A doutora Adriana abriu a pasta. Colocou sobre a mesa a certidão do registro de imóveis com o processo de transferência embargado. Ao lado, a cópia da procuração que eu havia assinado com a cláusula imobiliária destacada em marca-texto amarelo. Ao lado, o laudo pericial grafotécnico com as conclusões em negrito na última página. O Fábio olhou para os documentos sem tocá-los. Isso não prova nada, ele disse. A voz havia mudado. Não era mais o filho preocupado. Era o homem calculando a melhor saída. Laudos podem ser contestados. Perícias têm margem de erro. Podem, a doutora Adriana disse com uma tranquilidade que eu admirei. Por isso temos também o depoimento da funcionária do cartório de Januária, que identificou o seu tio Gilmar como a pessoa que foi pessoalmente verificar o andamento da transferência em janeiro deste ano. E o cartão do despachante que recebeu orientação verbal sua para priorizar o processo. O Fábio ficou completamente quieto. Era um silêncio diferente de todos os silêncios anteriores daquela conversa. Era o silêncio de quem está recalculando e percebendo que os números não fecham mais a seu favor. Além disso, eu disse, o Tiago esteve no cartório, sabe o que estava sendo transferido, e sabe o nome da empresa da Kátia que ia receber. Aquele foi o momento. Vi nos olhos do Fábio o mesmo que ele havia visto nos meus quando os policiais chegaram na minha cozinha naquela manhã de agosto. O chão que some. Só que eu havia tido 8 meses para me preparar para esse momento. Ele não havia tido nenhum. O Fábio tentou 3 coisas em sequência. Primeiro tentou negar. Disse que a transferência havia sido uma iniciativa para proteger o patrimônio de eventuais dívidas que o processo criminal poderia gerar. Que era proteção, não expoliação. Que ele havia agido pensando no bem da família. A doutora Adriana colocou sobre a mesa a data de registro da empresa da Kátia. Novembro de 2020. 3 meses depois da morte da Sônia. 6 meses antes do primeiro cheque falso. Empresa criada antes da ameaça que supostamente justificava a proteção. O Fábio parou de falar. Depois tentou apelar. Disse que eu era o pai dele. Que nenhum pai leva o próprio filho à polícia. Que havia cometido um erro, que estava arrependido, que precisávamos resolver isso em família. Olhei para ele por um momento. Pensei na minha cozinha com o cheiro de café e o rádio tocando. Nos 8 meses de cela. Na Selma e no cartão do despachante que ela havia guardado. Na Sônia, que não estava mais ali para me dizer o que enxergava. Você esperou ela morrer para começar. Eu disse. Palavra por palavra. Você sabia que ela teria visto antes de você terminar de falar. Então esperou. O Fábio não respondeu. E aquele silêncio me disse mais do que qualquer confissão. Por fim tentou negociar. Disse que podia devolver. Que a transferência havia sido embargada mesmo. Que não havia prejuízo concreto ainda. Que podia assinar o que fosse necessário para desfazer tudo. Já está sendo desfeito, a doutora Adriana disse. Com ou sem a sua cooperação. A questão agora é o processo criminal. O Gilmar soube naquela mesma tarde. O Tiago foi até Januária encontrá-lo pessoalmente. Não me pediu permissão. Foi por conta própria, o que eu soube depois e não interferi. Chegou na casa do Gilmar às 2 da tarde e colocou na frente dele a cópia do documento onde ele havia assinado como testemunha da transferência. O Gilmar não negou.
Disse que o Fábio havia lhe garantido que eu havia concordado com a transferência, que era uma reorganização que eu mesmo havia pedido, que ele estava apenas assinando como testemunha de algo que achava que eu havia autorizado. O Tiago disse que não acreditava. O Gilmar ficou quieto por um tempo. Depois disse que talvez houvesse desconfiado, que havia uma parte dele que havia achado estranho eu não ser mencionado nas reuniões de alinhamento que o Fábio convocava, que havia preferido não perguntar. 4 décadas de irmandade distante, e na hora que importava, ele havia preferido não perguntar. O Gilmar prestou depoimento voluntário no mês seguinte, confirmou a presença no cartório, confirmou as reuniões com o Fábio. A colaboração reduziu sua exposição jurídica, mas não a apagou. A conta fechou para ele também. O processo criminal contra o Fábio foi formalmente iniciado em abril de 2022. Falsidade ideológica, uso de documento falso, estelionato, tentativa de fraude em transferência imobiliária. A Kátia foi indiciada como sócia da empresa que seria beneficiada pela transferência irregular. O Gilmar responde por participação na tentativa de fraude imobiliária. Aquela manhã de 25 de março, no escritório da sede, foi a última vez que eu e o Fábio ficamos no mesmo ambiente. Quando a reunião terminou e a doutora Adriana encerrou formalmente os termos, ele se levantou da cadeira, olhou para mim por um momento e foi até a porta. Parou na soleira. Não se virou. Eu precisava desse dinheiro, ele disse. Como se isso explicasse alguma coisa. Como se a necessidade transformasse o que ele havia feito em algo compreensível. Não respondi. Ouvi os passos dele se afastando pela sala, pela varanda, descendo os degraus da sede. Ouvi o carro dar partida lá fora. Peguei o relógio do colete, segurei por um momento. Coloquei de volta. E fui até a janela que dava para o curral olhar o gado. O processo de reparação formal durou até outubro de 2022. A ação anulatória da procuração foi julgada procedente em primeira instância em junho. A transferência imobiliária foi cancelada em definitivo. Os 80 alqueires permaneceram no meu nome, como sempre deveria ter sido. O processo criminal contra o Fábio e a Kátia seguia em andamento. Essas coisas demoram. A justiça brasileira não tem pressa, o que às vezes é frustrante e às vezes é uma proteção. Prefiro não antecipar o que não concluiu. Mas o processo existe, está documentado, e nenhum dos dois pode fingir que não existe. O Gilmar ficou de fora da ação criminal principal por conta da colaboração, mas respondeu administrativamente pela participação no processo de transferência. Perdeu a credencial de corretor de imóveis que possuía, coisa que eu não sabia que ele tinha e que a doutora Adriana descobriu durante a investigação. Uma consequência que veio de onde ele menos esperava. Em agosto de 2022, recebi uma ligação do Ernesto, um fazendeiro vizinho com quem eu sempre tive relação de respeito e que havia ficado em silêncio durante todo o período da prisão. Não por cumplicidade, mas pela dúvida que uma acusação criminal planta nas pessoas ao redor. Ele ligou às 7 da manhã. Disse que havia ficado sabendo, que lamentava não ter ido antes, que estava à disposição para o que eu precisasse. Não preciso de nada, Ernesto, eu disse. Mas obrigado por ligar. Houve um silêncio curto. Como você está, Valdo? Era a primeira vez em muito tempo que alguém fazia aquela pergunta de um jeito que parecia genuíno. Estou reconstruindo, eu disse. E era verdade. A fazenda havia sofrido durante os 8 meses em que eu estive fora. Não destruição. O Tiago havia feito o que pôde, aparecendo nos fins de semana, supervisionando o que os funcionários reportavam. Mas havia desleixo acumulado nas coisas pequenas que só o dono de uma propriedade nota porque passou décadas aprendendo a ler cada detalhe daquele lugar. Uma cerca que havia cedido no pasto 13 estava remendada com arame errado. O açude com um nível mais baixo do que deveria porque a bomba havia apresentado problema e ninguém havia chamado o técnico certo. O gado do lote 2 com aspecto de subnutrição que indicava problema na pastagem que precisava de calcário. Comecei pelo açude, não porque era o problema mais urgente, mas porque foi o que me puxou primeiro na manhã do meu segundo dia de volta. Estava na varanda às 6 da manhã com o café quando olhei para aquela lâmina d'água que havia ajudado a escavar e percebi que ela estava diferente, mais rasa, mais quieta do que deveria. Chamei o técnico. Ficamos o dia inteiro trabalhando na bomba. No final da tarde, quando a água voltou a circular com força, fiquei parado na beira do açude por um momento com os pés na lama avermelhada que eu conheço desde criança.
Era a primeira vez desde que havia saído da cela que senti que estava num lugar que era meu de verdade. Não no papel, não no documento, não na assinatura, mas no corpo, na memória, na sola dos pés. Meu. Em setembro de 2022, a Teresa me contou o que havia acontecido na noite antes da minha prisão. A Teresa era funcionária da casa havia 16 anos. Mulher discreta, competente, que havia cuidado da Sônia nos últimos meses de doença, com uma dedicação que eu nunca vou conseguir pagar suficientemente. Ela havia ficado calada até aquele momento porque tinha medo. O Fábio havia dito a ela, depois da minha prisão, que qualquer comentário que ela fizesse sobre o que havia visto ou ouvido dentro daquela casa poderia ser interpretado como cumplicidade. Uma mentira usada para silenciar a única testemunha doméstica. O que ela sabia era pequeno, mas preciso. Na noite de 3 de agosto de 2021, véspera da minha prisão, o Fábio havia ligado para a fazenda às 11 da noite. Ela havia atendido porque o telefone fixo do escritório tocava para a casa. Ele havia perguntado se eu havia recebido alguma correspondência do banco naquela semana. Ela disse que não sabia. Ele desligou. Uma ligação de verificação. Para checar se eu havia sido avisado de algo que pudesse me alertar antes de o processo ser concluído. Não havia sido. Quando a Teresa terminou de contar, ficou me olhando com aquela expressão de quem carregou um peso e finalmente pôde pousar. Eu devia ter falado antes, seu Valdo. Devia. Eu disse sem dureza. Mas entendo por que não falou. Você tinha medo? Tinha. O medo faz a gente se calar em momentos que depois a gente lamenta. Eu disse. Isso eu aprendi da pior forma. Ela ficou em silêncio. Fica aqui se quiser continuar. Eu disse. Você cuidou da Sônia. Isso não tem pagamento, mas tem gratidão. Ela ficou. No criado mudo do lado da Sônia, o relógio de bolso permanece onde sempre esteve. Há noites em que acordo no meio da madrugada, coisa que ficou do período da cela quando o barulho do pavilhão interrompia o sono em horas aleatórias, e fico deitado na escuridão ouvindo o tic-tac. É um som pequeno, discreto, mas constante. Em dezembro de 2022, 2 anos depois da morte da Sônia, o Tiago veio passar o Natal na fazenda. Trouxe a mulher dele e os 2 filhos, o Pedro, de 12 anos, e a Lúcia, de 8. A casa encheu de um barulho que eu havia esquecido como era. Pratos, risadas, discussão sobre o volume da televisão, o Pedro correndo no corredor. Na tarde do dia 24, o Pedro veio me encontrar no escritório onde eu estava organizando papéis. Vovô, pode me mostrar a fazenda? Pus os papéis de lado. Andamos pelos pastos, pelo curral, pelo açude. Mostrei como se lê o estado de uma pastagem pela cor da folha, como se avalia um boi pela estrutura da cernelha, como funciona o sistema de bombeamento do açude. Ele ouvia com aquela atenção de criança que ainda não aprendeu a fingir interesse. Ou tem ou não tem. Ele tinha. Na beira do açude, apontou para a água e perguntou: Vovô, você mesmo construiu esse açude? Ajudei, eu disse, com uma máquina emprestada e muita lama. Por quê? Porque terra sem água não produz. E eu queria uma terra que produzisse. Ele ficou pensando por um momento. Você vai deixar a fazenda para o meu pai? Olhei para ele. Vou deixar para quem a merecer, eu disse. E você ainda tem tempo de ser esse alguém. Ele sorriu. Um sorriso aberto sem cálculo, do tipo que eu havia deixado de ver por um tempo longo demais. Peguei o relógio do bolso do colete. Abri e mostrei a ele. Era do meu pai. A minha avó mandou consertar e me deu de presente. Parou por 12 anos e voltou. O Pedro olhou para o mostrador com os números levemente apagados. Como ele voltou? Alguém acreditou que podia voltar. Eu disse. E fez o trabalho de consertar. Tem coisas que eu aprendi nesse período que não saem da minha cabeça. E não saem porque foram compradas a um preço alto demais para ser esquecidas. A primeira é sobre documento. Nunca assine nada que não leu até a última linha. Isso parece óbvio quando está escrito assim, fora de contexto. Mas quando você está de luto com 65 anos, exausto de carregar uma fazenda sozinho após 41 anos de parceria, e tem o próprio filho sentado ao seu lado dizendo que é coisa de rotina, o óbvio some. A exaustão vira buraco, e o buraco vira entrada. Se eu pudesse voltar, teria lido cada parágrafo. Teria pedido 1 semana para verificar com um advogado próprio. Teria dito ao Fábio, pode esperar. Porque quem age de boa fé pode esperar. Quem pressiona pela assinatura rápida tem motivo para a pressa. A segunda coisa é sobre pedir ajuda.
Fiquei sozinho com aquele peso por meses. Não chamei o Tiago. Não chamei o Odilon. Não chamei ninguém porque havia uma parte de mim que achava que pedir ajuda era admitir que não estava dando conta. E homem da minha geração, criado do jeito que fui criado, tem uma relação complicada com isso. Mas o Odilon me mandou um bilhete de 4 linhas dentro de um presídio, porque havia sofrido uma injustiça 20 anos antes, e eu havia aparecido quando ele precisou, sem ele pedir, porque simplesmente era o certo a fazer. O mundo retribui quando você vive com honestidade. Não sempre, não imediatamente, não da forma que você esperava, mas retribui. E a terceira coisa é a mais difícil de falar. Sobre o Fábio. Ele é meu filho. Isso não muda. Eu o carreguei criança. Vi ele aprender a andar. Trabalhei para dar a ele uma vida que eu não tive. Há amor ali que não se apaga por decisão. Da mesma forma que você não apaga a memória do cheiro de chuva na terra vermelha de Januária, só porque a chuva um dia causou enchente. Mas amor não é ausência de consequência. Amor não significa que o que ele fez foi tolerável, que eu devia aceitar porque era família. Que família tem desconto no Tribunal da Justiça? Não tem. E se você está agora numa situação onde alguém usa o seu amor como argumento para te fazer aceitar o inaceitável, seja filho, irmão, cônjuge, quem for, eu quero que você ouça isso claramente. Amor sem respeito não é amor. É controle. Você não precisa destruir a pessoa para se proteger dela, mas precisa se proteger. A Sônia não era mulher de fé performática. Não rezava em voz alta. Não falava de Deus em toda a conversa. Mas toda noite, antes de dormir, ela ficava em silêncio por alguns minutos com as mãos juntas debaixo do queixo. Eu aprendi a não interromper aquele silêncio. Era dela. Era particular. Certa vez, em algum ano dos 90, eu perguntei o que ela pedia naquele silêncio. Ela pensou por um momento antes de responder. Não peço muito, ela disse. Peço que a balança não quebre. Que o que cada um planta seja o que cada um colhe. A balança não quebrou. O Fábio plantou com cálculo, com paciência, com a frieza de quem espera a mãe morrer para começar o que já tinha planejado. Colheu um processo criminal, o nome sujo numa comarca onde todo mundo se conhece, e a perda da única herança que realmente valeria alguma coisa. A confiança do pai. Eu plantei com trabalho, com honestidade, com a ingenuidade de quem acredita que os que amamos nos amam de volta com a mesma moeda. Colhi 8 meses de cela, a descoberta de que meu irmão se calou quando não devia, e a clareza brutal sobre onde estava de verdade o chão da minha vida. Mas colhi também o Odilon e os 4 linhas de um bilhete enviado por alguém que se lembrou de uma dívida de décadas atrás. Colhi a doutora Adriana e sua caneta preta e seu caderno de capa escura, e sua pergunta direta. Você tem memória boa? Colhi o Tiago com a mão espalmada no vidro da visita. Colhi o Pedro na beira do açude com aquela atenção de criança que ainda não aprendeu a fingir. E colhi o tic-tac do relógio da Sônia no criado mudo, toda noite, me dizendo que o que parece parado pode voltar. Vale a pena resistir. Sempre vale. Se você ficou até aqui, você não é uma pessoa qualquer. Você é alguém que sabe o que é peso no peito. Que já esteve num corredor sem saída aparente, olhando para uma situação que ninguém de fora conseguia enxergar direito, e que tinha que decidir entre se calar ou agir sem garantia nenhuma do resultado. Você entende o que é isso? E eu quero te fazer uma pergunta real. Você já foi traído por alguém da sua própria família? Alguém que deveria ser o seu porto seguro e que usou exatamente esse lugar de confiança para te fazer mal? Pode ter sido herança, pode ter sido dinheiro, pode ter sido uma mentira contada para alguém que você amava, pode ter sido uma omissão no momento em que você mais precisava de alguém do seu lado. Me conta nos comentários. Não precisa de detalhe. Só me diz que isso aconteceu com você também. Porque cada comentário assim constrói uma comunidade de pessoas que se recusaram a acreditar que sofreram sozinhas. E essa comunidade tem um valor que não aparece em nenhuma estatística de canal. Se essa história te fez sentir alguma coisa, raiva quando o Fábio sentou naquela cadeira com o sorriso de sempre como se nada tivesse acontecido, alívio quando o embargo foi concedido e os 80 alqueires ficaram no lugar, satisfação quando a doutora Adriana abriu aquela pasta na mesa do escritório da fazenda. Aperta o joinha agora. Esse gesto me diz que eu não estou falando no vazio, que alguém está ouvindo. E para mim que escolhi contar essa história justamente porque acredito que ela precisa ser ouvida.
Isso significa mais do que qualquer número de visualização. E se você ainda não é da família desse canal, me dá esse presente agora. Aperta o botão de inscrever e ativa o sininho. Porque tem muitas histórias como essa esperando para ser contadas. Histórias de pessoas que perderam o chão, que ficaram sozinhas num corredor escuro, que foram forçadas a confiar no próprio instinto quando tudo ao redor dizia que estavam erradas, e que saíram do outro lado com a dignidade intacta. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Você pode não saber exatamente quem é essa pessoa, mas ela existe. Talvez seja alguém que está agora olhando para um documento que alguém próximo está pedindo para assinar com pressa. Talvez seja alguém que está duvidando do próprio instinto, porque quem o está traindo é alguém que ama. Essa pessoa precisa ouvir que o instinto dela está certo, que existem odilons no mundo, que a balança não quebra. Meu nome é Valdomiro. Todo mundo me chama de Seu Valdo. Tenho 68 anos. Sou fazendeiro do norte de Minas. Passei 8 meses numa cela de 2,40 metros por 1,80 metros. E saí de lá com a fazenda, com o relógio, e com uma clareza sobre a vida que nenhum ano de liberdade fácil me teria dado. Obrigado por ter ficado até aqui. De verdade. Esta história contém elementos ficcionais utilizados com fins narrativos e educativos. Nomes, datas, valores e situações foram adaptados para preservar a privacidade de todas as pessoas envolvidas. O que você sentiu ao ouvir, isso é completamente real. Até a próxima história.